chamamos o senhor Jankel para falar do agroempreendedor. Quem vai liderar o campo nos próximos anos? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Somos poucos, mas somos bons. Isso que importa. Gente, então, primeiramente me apresentando, eu venho lá de Porto Alegre, não falo venho de Porto Alegre, porque eu sou natural de Jaguari. Sou natural de Jaguari, estudei em Santa Maria e moro em Porto Alegre já há alguns anos. E tenho a empresa Líderes, tenho duas marcas, a empresa Líderes e a empresa Negócios do Futuro. Eu sou mestre, pessoal, em marketing estratégico, mas eu atuo ligado ao agro há 10 anos já. E eu comecei a fazer um trabalho muito interessante na fronteira, campanha, com gestão de agronegócio para produtores rurais. E tinha uma questão muito interessante ali na fronteira, que o pessoal não gostava de gestão. O produtor rural não gostava de gestão, olha só. É comum isso, não é? Muito comum, né, gente? Produtor rural não gostar de gestão. E aí eles acabaram gostando da didática do método que eu trabalhava. E aí eu fui me aprofundando em relação a isso. E hoje gestão se tornou algo básico. Eu comecei a falar dessa pauta, e aí eu sempre trago uma primeira reflexão. Eu trazia essa reflexão para eles. O que vale mais? Um campo bueníssimo para plantar soja, para plantar arroz, né? Ou um produtor, e sendo tocado por um produtor que não faz gestão, talvez avesso à tecnologia, à informação, ou um outro campo lá não tão bom, mas com aquele produtor empreendedor, aquele cara que faz gestão, aquele cara que trabalha para se atualizar cada vez mais. E aí o pessoal começava a perceber que tem muito produtor, que tem campos ruins, campos que não são tão produtivos, que não estão nas melhores regiões do nosso estado, e mesmo assim esses caras conseguem fazer dinheiro, conseguem produzir muito. Tá? Então eu consegui provar para eles com gestão, com informação, com análise financeira. E pessoal, o que eu vou trazer para vocês, o meu recado, ele não vai ser extenso, então fiquem conosco aí nessa 1 hora. Eu vou trazer para vocês tendências do agronegócio, as principais tendências de 2026 e dos próximos anos. Como ganhar dinheiro nos próximos anos, como ganhar dinheiro no agronegócio nos próximos anos. E também alguns cases de sucesso. Um dos nossos cases está aqui, Cordeiro Santa Carolina, muito famoso, Porto Alegre, já esteve no nosso guia, né, o nosso guia de 50 alimentos diferenciados do Rio Grande do Sul. Então, Cachoeira é referência aí também já em agroindústrias, produtores aí referência. Pessoal, primeira pauta que eu quero trazer para vocês é que nós estamos vivendo em um cenário de policrises. O que é policrises? Diversas crises, exatamente isso. O cenário de policrise é que nos próximos anos, pessoal, a notícia não é boa, tá? Nós vamos viver não só uma crise, várias crises ao mesmo tempo. Então eu começo trazendo uma notícia ruim para vocês, que é o seguinte: no Fórum Econômico Mundial do ano passado, de 2025, mais de 1.200 especialistas do mundo, dentre esses especialistas em clima, especialistas em política, especialistas em economia do mundo, os melhores do mundo, se reuniram e traçaram quais as prováveis crises que nós teremos com mais frequência nos próximos anos. Olha a primeira crise que esses especialistas traçaram, mais provável: conflitos armados. Hoje, nós temos em torno de 30 conflitos armados que podem estourar a qualquer momento. Não é só Israel, Estados Unidos, Irã, né, ou Rússia, Ucrânia, que está mais na mídia, que nos afeta mais. Tem 30 possíveis conflitos armados, pessoal, que podem estourar a qualquer momento. E isso impacta nós aqui em Cachoeira do Sul ou não? Com certeza, né, gente? Olha o impacto que teve no preço da gasolina há pouco tempo, esse ano, né? O impacto que teve, porque se acentuou um conflito. Um conflito se acentuou e já teve impacto aqui diretamente em nós, gente. E a má notícia, e é uma má notícia, é que isso vai continuar ocorrendo. Segundo conflito que os especialistas do mundo trouxeram é
Extremos eventos climáticos. Então, vamos continuar tendo problemas com o tempo cada vez mais. Isso não vai parar de acontecer, e não sou eu que estou dizendo, gente. Isso são os melhores especialistas do mundo. Tá? É a segunda maior probabilidade de conflito. A terceira é confrontos geoeconômicos. É o que a gente viu com os Estados Unidos, Venezuela, sanções. É um país maior, não é uma guerra direta, não é uma guerra bélica, não é de armas, mas sim sanções. Quem tem o poder, seja China, Estados Unidos, independente de quem está com o poder. Então a gente vai continuar vendo esse tipo de situação. A quarta crise é uma crise de desinformação. Olha só, pessoal, uma crise de desinformação. Quem de vocês aí já olha hoje alguma imagem de inteligência artificial? Eu, no início, ano passado, eu mostrava para minha mãe e eu achava engraçado que ela não sabia se era IA ou não. Só que hoje eu já fico na dúvida se é IA ou não. Estava o professor agora aqui dizendo que ele não consegue saber se os alunos estão fazendo trabalho na IA ou não. Vocês também ficam nessa dúvida já? Ou sou só eu que... Pois é, né, gente? Essa crise de desinformação, ela vai se acentuar. E nós vamos ver isso muito forte esse ano. Ano de eleição. Vai ter muita desinformação rolando, muita mentira rolando. E isso é uma tendência. O quinto ponto, e eu vou até esse, é a polarização. É o que a gente vive no Brasil. Um lado, direita puxa para um lado, esquerda puxa para outro. E o que a gente vê na rede social? Briga. Briga. Um país dividido. E isso é bom? Claro que não, né, gente? Um país dividido, um puxa para um lado, outro puxa para outro, isso é péssimo. Tá? Isso gera muitos efeitos negativos. Então, gente, essas são as 5 principais crises que nós vamos viver no próximo ano. E aí eu pergunto para vocês, e agora? O que a gente faz? Qual é o nosso papel aí para tentar driblar essas crises ou para sobreviver a essas crises? E aí eu começo a trazer algumas tendências de mercado que, olhando para as tendências de consumo, as coisas começam a gente começa a ter ideias de como adaptar os nossos negócios às nossas empresas. Eu estava comentando com o pessoal aqui na saída, os palestrantes que estavam aqui antes, eu estava dizendo para eles que a Netflix hoje, as pessoas, elas não ficam mais presas olhando uma série, um filme. A Netflix está tendo que desenvolver novos filmes, novas séries que as pessoas consigam olhar vendo o celular. O nosso tempo de atenção, ele caiu radicalmente. Antes nós conseguimos prender a atenção por 12 segundos. Hoje a nossa atenção está em menos de 8 segundos. Nós, seres humanos, estamos com a atenção menor do que um peixinho de aquário. Tá? O peixinho de aquário fica mais atento quando está ali no aquário colocando uma comida do que nós, seres humanos. E isso muda o consumo, gente, de forma geral. Isso não é uma questão... Se a Netflix, uma das empresas mais fortes de streaming, está mudando seus filmes por causa disso, imagina todo o resto da cadeia. E aí eu trago essa primeira questão aqui, fundamental, aceleração do tempo. Está passando mais rápido o tempo ou não? O que vocês acham? Vocês têm tempo para fazer tudo o que gostariam, pessoal? Vocês lá do fundo, pessoal, vocês têm tempo para fazer tudo o que gostariam? Estão com tempo ou não? A gente está sempre correndo, né? E isso, gente, isso é um fator muito relacionado à tecnologia. Quem de vocês aqui ouve áudio de WhatsApp ainda no 1? Não aumenta a velocidade? Ninguém? Aqui, ela ouve ainda no 1. Vocês lá atrás no 1, 1,5? 1. Quem é que ouve no 1, levanta a mão lá atrás. 2. Quem é que ouve no 1,5, levanta a mão. Lá tem 2, aqui mais 2. E quem é que ouve no 2? Eita, a maioria aqui. Lá atrás ninguém ouve no 2. 2 vezes. Mais rápido, não? O pessoal lá tá mais tranquilo. Tá bom? Gente, o que acontece, tá? Realmente, a gente está vivendo muito mais coisas em uma unidade de tempo. A gente vive muito mais coisas. A gente está aqui e está com o celular. E é normal e é aceitável hoje. E vai continuar sendo.
Tá? A gente está assistindo a televisão e a gente está com o celular. E a gente está resolvendo um problema. A gente está otimizando o tempo e a gente está sendo cada vez mais cobrado. E a inteligência artificial está empurrando isso para frente. Tá? Antes a gente fazia uma pesquisa no Google e essa pesquisa a gente colocava ali calça azul, calça jeans. E a gente recebia uma entrega. Hoje a inteligência artificial está dentro do Google. Então tu já joga tudo o que tu quer. Eu quero uma calça azul que fique bem para mim, que tenho 30 anos, etc e tal. Papapá. Por quê? Porque a inteligência artificial já te entrega a calça que tu quer. Então a aceleração, a forma como as coisas estão andando está muito maior. Isso gera uma onda de conectividade. E isso, pessoal, está gerando um grande problema, que é ansiedade. O mundo está mais ansioso. As pessoas, as licenças médicas com depressão, com ansiedade, estão aumentando cada vez mais. Esse é o grande mal dos próximos anos. Se a gente está sempre correndo, está sempre ansioso, está ouvindo áudio no 2, vai gerar ansiedade, depressão. E se gera isso, uma nova forma de consumo, uma nova bandeira está sendo levantada. E essa bandeira é esse status aqui. Qualidade de vida é o novo status. As pessoas estão valorizando mais a qualidade de vida. Calma aí que nós vamos chegar, vamos linkar isso com o agro, logo, logo. Tá? Mas, principalmente as novas gerações, elas estão percebendo que não vale a pena acumular capital, estando depressivo, ansioso e com outros problemas mentais. Vale mais a pena abrir mão de dinheiro e focar na saúde, na qualidade de vida e na longevidade. As pessoas estão se preparando para viver mais. Então, eu tenho que me cuidar desde já. E é isso que as pessoas estão percebendo. A gente está acelerado, eu tenho que diminuir para aumentar a qualidade de vida. E aí surge uma palavra, gente, que se vocês estiverem ouvindo pela primeira vez, vocês vão guardar e vão transmitir. Tá? É wellness. Uma das palavras mais fortes para os próximos anos é o wellness. Até os últimos anos a gente falou muito do físico, né? De ser, o que as pessoas querem? Elas vão, os jovens querem ir para academia, ficar forte, ficar bonito, né? Vocês têm noção da quantidade de matrículas de aumento nas matrículas de academia? Aqui em Cachoeira, deixa eu perguntar para vocês, abriram novas academias ou não? Conhece novas academias em Cachoeira também. Porto Alegre está abrindo uma em cada esquina. Só que até ano passado o foco era só no físico, certo? Esse ano o wellness está ganhando força. E o wellness ele não é só físico, é corpo, mente, alma. É estar equilibrado físico com a mente. A mente precisa estar sã. E aí as pessoas estão se voltando para o interior de novo. Por quê? Porque a cidade grande, gente, é uma correria. Então, há uma vertente, um percentual significativo de pessoas que estão voltando para as cidades do interior antes da aposentadoria, buscando wellness, equilíbrio entre mente, alma, entre físico, qualidade de vida e longevidade. Isso vem acontecendo. Isso aqui, gente, é uma grande tendência para quê? Para turismo rural. Turismo rural, produtos que vêm do campo, produtos orgânicos, produtos, né, que vão ajudar nesse físico. Então, se vocês querem empreender no agronegócio, é o momento. O que acontecia com os filhos dos produtores rurais antigamente? Os filhos dos nossos produtores rurais, eles tinham que ir para Porto Alegre, para Santa Maria, né, para estudar, porque as oportunidades estavam lá. Hoje, gente, com a inteligência artificial, esses empregos, gente, cada vez diminui mais. Hoje tu não precisa de alguém ali. A minha sócia, ela voltou da Coreia há 2 meses. Lá, garçom, são raros. Os robôs já estão fazendo atendimento. Entrega por drone. Os processos nas cozinhas, cozinheiros, etc e tal, tudo sendo substituído por máquina.
Aqui no agro já deve ter muita, não sei se aqui em Cachoeira já tem bastante maquinário autônomo, acredito que já deva ter algumas propriedades aqui, que é referência também. Poucas. Então tudo isso faz com que esse trabalho braçal, ele vai diminuir. E o que está vindo como oportunidade? Isso aqui. Então os filhos de produtores rurais, por exemplo, o que eles precisam fazer? Pensar em produzir produtos. O exemplo do Cordeiro Santa Carolina é um baita exemplo de case. É um baita produto. Que quando ele vai a Porto Alegre, quando se coloca um produto como o Cordeiro lá em Porto Alegre, as pessoas querem comprar, ficam admiradas, né, com a qualidade do produto. As pessoas querem a comida ancestral. As pessoas não querem mais o industrializado. Elas querem o feijão, o arroz, o cordeiro, o orgânico. É isso que as pessoas vão comer nos próximos anos. E aí está ligado muito a essa questão do turismo rural, porque as pessoas... Gente, existe um turismo chamado turismo do sono. Vocês já ouviram falar sobre isso? Turismo, as pessoas vão a lugares para dormir sossegado. Já imaginou colocar uma cabana aqui em Cachoeira só para as pessoas irem lá, sair de Porto Alegre, de Santa Maria, saírem do centro e ir lá dormir? Bom, é o que a gente vai ver aí nos próximos anos, esse tipo de tendência também. Junto ao wellness tem a saudabilidade. Olha aqui, gente. Saudabilidade continua em foco. O mercado cresce 27% ao ano. Tudo que estiver ligado à saudabilidade vai crescer nos próximos anos. E o que é saudabilidade? Já tinha ouvido essa palavra? Algumas pessoas sim, outras não. Gente, saudabilidade é os orgânicos, é a comida ancestral, é o arroz, o feijão, né, sem agrotóxicos, da forma mais pura possível. É isso que as pessoas vão querer comer nos próximos anos. Então, gente, saudabilidade vai estar muito em alta. Cada vez menos bebidas alcoólicas, as pessoas estão bebendo muito menos. A geração Z está vindo bebendo muito menos. Cada vez mais kombuchas, refrigerantes naturais. Teve uma empresa que nós atendemos lá na região dos Sinos agora, que ela lançou uma bebida, eu vou errar o nome aqui. Não tem colonização alemã aqui em Cachoeira, não? Tem também? Swift Beer, uma coisa assim. Que é um refrigerante que as Woma, a nona alemã, a avó alemã, acho que é mais ou menos. Oma, isso. Que as Omas faziam, que era um refrigerante natural. Essa menina pegou a receita da avó dela, criou esse refrigerante e ela está bombando, tá? Já está na capacidade máxima de produção vendendo esse refrigerante. Uma receita da avó ou bisavó dela. Então, está no momento de voltar a esse tipo de produto. E isso tá ligado à saudabilidade. E aí, pessoal, esse ponto aqui, isso serve para todo mundo que está aqui. Tá? O pessoal que está aqui no som, isso serve para qualquer pessoa que está vivendo esse momento de aceleração, que é o third place. Isso é uma das maiores tendências para os próximos anos para tudo. O que é o third place? Terceiro lugar. Third place significa terceiro lugar. Qual é o nosso primeiro lugar da maioria das pessoas? Isso, a casa, que é a família. Primeiro lugar é a casa, a família, muito bem. E o segundo lugar? Trabalho, né, gente? Nosso segundo lugar é o trabalho. E o terceiro lugar? Um lazer. Pode ser, um lazer. Terceiro lugar é o que todas as pessoas vão buscar cada vez mais por causa da aceleração. Como é que a gente vai aguentar essa aceleração? Eu vou usar uma analogia para vocês. Quando a gente era pequeno e brincava de pega-pega, o que acabava acontecendo? A gente corria, né? Uns corriam atrás dos outros, e aí tinha um espaço específico, né? Vamos supor que essa mesa aqui, que eu encosto e o outro não pode me pegar. Vocês lembram disso? Como é que era o nome disso? Raia. Para vocês era raia também? Ou tinha algum outro nome? O pessoal fala ferrolho também. Ferrolho, tempo. Tá? É como se fosse isso. A brincadeira de pega-pega, ela não tem lógica se não tiver a raia. Por quê? Porque tu vai correr um atrás do outro
não vai parar nunca e vai terminar. Tu vai cansar e terminou a brincadeira. Então, essa brincadeira ela só funciona quando tem o ferrolho, quando tem a raia. Aí, só que ficar só na raia também não tem graça, né? Ah, fiquei parado aqui. Daí não tem graça a brincadeira. Então, qual a lógica? Eu paro, fico na raia, olho para os meus amiguinhos ali, todo mundo correndo, mas eu preciso voltar para a brincadeira. Eu preciso só tomar fôlego, energia e voltar. E esse é o papel do terceiro lugar, gente. Para nós conseguirmos manter nossas mentes saudáveis, todo mundo tem que ter um terceiro lugar. O que é o terceiro lugar de vocês, gurias? Universidade? Mas a universidade é praticamente seu trabalho. O campo, pode ser, perfeito. O campo. O terceiro lugar pode ser pádel. O terceiro lugar pode ser academia. O terceiro lugar pode ser um jogo de bocha. O terceiro lugar pode ser o bar. Algum desses terceiros lugares vai ser importante. É necessário, gente, que vocês tenham esse momento. Por isso que o que está crescendo? Está crescendo pádel, está crescendo... Qual é o esporte que está crescendo no mundo inteiro? Que não é o pádel, não é o vôlei, não é o beach tênis, não é futevôlei. É um esporte... Vamos lá, valendo um... O que nós podemos sortear aqui? 1 quilo de arroz. Não? Qual é o esporte que está viralizado no mundo? Corrida, isso aí. Corrida. Por que será, gente, que corrida está viralizado? Socializa. Mas tu corre sozinho, né? Sentimento de liberdade e principalmente tu te desafia. Com quem tu está te desafiando na corrida? Contigo mesmo. Tu tá ultrapassando os teus limites, né? Então a corrida tem viralizado para isso. E isso está ligado o quê? Longevidade. As pessoas querem viver mais. E para viver com saúde, com wellness, o que é necessário? Ter um third place. Então, gente, por que eu estou trazendo isso? Porque o agronegócio, os estabelecimentos, o empreendedorismo de vocês tem que estar ligado a third place. Vamos pegar uma feira como essa. Feira Arroz. Antigamente, as pessoas iam para feiras, de forma geral, por conveniência. Ah, eu vou lá para comprar um maquinário, eu vou lá para ver o que tem de novidade. Hoje as pessoas compram pela internet. Então a feira precisa ter o quê? Ela tem que ser um third place. E um third place é ter isso, ter atividades de descontração. Vamos pegar a feira de produtor rural. Feira de produtor rural. Será que vai terminar ou não? Porque o produtor rural já entrega em casa hoje, certo? Será que faz sentido eu sair na terça-feira, às 3 da tarde, para ir para uma feira comprar? É mais difícil. Agora, se a feira de produtor rural, ela for num sábado, ela for um lugar para eu confraternizar, ver pessoas, levar os meus filhos, tem um lugar para um espaço kids, para os meus filhos ficarem no pula-pula, ela se torna um third place. E aí essa feira volta com tudo e dá certo. Então o nosso olhar de negócio ele tem que mudar. O nosso olhar tem que pegar esse conceito de third place. Entenderam, pessoal? Seguimos então. Aqui são as 8 tendências do Whole Food Marketing. Whole Food Marketing é uma rede de supermercados da Amazon. E eles traçam todo ano quais são as tendências do ano de acordo com as vendas deles. De acordo com as vendas da rede de supermercados. E olha só que interessante algumas questões aqui para quem trabalha com agronegócio, quem está ligado ao agronegócio. A primeira das 8 tendências é o foco nas fibras. Eles estão dizendo que produtos que tragam esse foco nas fibras vão crescer nos próximos anos. Já tem um Guaraná, gente, que ele tem um percentual significativo de fibras. Aí as grandes marcas começam a lançar produtos ligados a isso.
Segundo ponto, a autogastronomia congelada. Quem quer ideia do que é empreender? A alta gastronomia congelada está em alta. Terceiro ponto que eles trazem é o instantâneo o instantâneo reinventado. As pessoas não têm tempo, as pessoas estão correndo. O como entregar algo pronto, como entregar algo mais instantâneo para as pessoas. Quarto ponto, olha que interessante, o retorno das gorduras ancestrais. O que é isso, gente? Banha, gente, banha de porco, culinária com banha. Tem uma empresa no Vale do Taquari que a gente atende, que a minha empresa atende, chamada Casa da Banha. Eles estão aumentando muito rapidamente o faturamento esse ano. Por quê? Porque é tendência de mercado. Ninguém mais quer cozinhar com óleo, com algo que faz mal. Ninguém mais quer a fritura. 5. Explosão dos vinagres. Olha só, vinagre voltando com força. Então, não só o vinagre diretamente, mas produtos, bebidas funcionais que tragam o vinagre como parte, né, da sua receita. Então, volta com força também. O sexto é o doce, mas o doce com consciência. O doce vem diminuindo a adesão. Agora, o doce com consciência, o que é o doce com consciência, pessoal? Adoçante natural, adoçado, um produto adoçado pela própria fruta, né? O açúcar da fruta. Ou, contar uma historinha para vocês. Tem uma produtora, uma empresária produtora lá do Vale do Taquari, e ela estava no workshop meu. E aí eu trouxe para ela, né, a questão das geleias zero, ou só com açúcar da fruta. E ela me disse assim, ó, não concordo contigo. Eu sou lá da cidade de Sério e lá ninguém quer uma geleia zero açúcar ou com açúcar da fruta, etc e tal. Lá o pessoal come a geleia com açúcar mesmo. Eu digo, não, tudo bem, eu compreendo a senhora, mas quando a gente fala de tendência, quer dizer que vai começar a ter esse público. Pois olha o que acontece, ela foi convidada pelo Sebrae para ir para a Expo Inter. Aí ela foi para a Expo Inter com a linha de geleia dela. Por sinal, são muito boas as geleias dela. Só que aí o que acontece? Quando ela voltou, eu tive um outro workshop com a turma e ela levantou a mão de novo e disse assim, olha, eu queria te pedir desculpa porque eu não te ouvi. Tu falou, né, que eu deveria ter uma linha zero açúcar ou só com açúcar da fruta. Quando eu cheguei lá na Expo Inter, faria todo sentido. Porque tinha uma banquinha na minha frente e as pessoas chegavam e me perguntavam, tu tem uma sem a lupa? Vocês ficam atentos à lupinha agora nos produtos? Que seja baixo em açúcar ou só com açúcar da fruta? E eu não tinha. E aí as pessoas acabavam comprando da concorrente da frente que tinha essa geleia. Por quê, gente? As pessoas estão com altos índices, né? Diabetes, alto índice da glicose. E os jovens querem saudabilidade, eles já estão com essa mentalidade de consumir algo mais saudável. Então, essa é a sacada. O sétimo ponto, comida com estética. Isso cabe muito para restaurante, né? Então, volta aquelas linhas. Lembram que antigamente os produtos que ficavam na cozinha, isso para embalagem, quem trabalha com arroz aqui, né? O melhor arroz do mundo é Cachoeira do Sul, né? Concordam, né, gente? Melhor arroz do mundo é Cachoeira do Sul. Então volta, se as pessoas estão com foco na estética do que estão se alimentando, a embalagem diferenciada vai fazer sentido nos próximos anos. A embalagem sustentável e diferenciada. E o oitavo ponto, o Whole Food Marketing diz que 2026 é o ano da mulher produtora rural. As pessoas querem saber quem produz. Quem é a produtora rural, e principalmente a mulher produtora rural. Há esse movimento muito forte da mulher como um todo, né? Os índices de feminicídio faz com que nós precisemos trabalhar a proteção das mulheres. E quando a gente fala da mulher produtora rural, isso é mais forte ainda, né? De mostrar essa mulher forte, essa mulher guerreira. Bom, gente, mais uma tendência aqui, o fim do extremismo alimentar. Ou seja, eu só como, eu sou
vegano, vegetariano. As pessoas está surgindo flexitarianismo. Pessoas que acabam só comendo carne no final de semana, que abrem exceções, não são totalmente mais veganos ou vegetarianos. Então, esse é um ponto forte. E outra questão que a Mintel nos traz aqui como uma tendência de mercado é a cozinha afetiva. Então, as pessoas estão querendo a comidinha da vovó, a comidinha da nona. Isso é muito forte para empreender, gente. Essa comida aqui está tendo muito mais valor para a geração Z. A geração Z vem muito forte com esse tipo de alimentação. Olha só que legal isso aqui, ó. Minha sócia trouxe lá do Japão. As caixas de frutas que são vendidas nos supermercados com a foto dos produtores rurais. Ó, isso é uma ação que tende a ser feita. Ah, queremos nos destacar em relação ao arroz? Será que a gente não tem que começar a colocar a foto das nossas propriedades de destaques, dos produtores, né? Trazer essa afetividade para o nosso produto? Como é que a gente faz o arroz se tornar cada vez mais referência? Trazer a realidade do produtor. Como é que a gente quer ganhar visibilidade para o produtor? Quer ganhar essa atenção que o produtor merece? Sem fazer uma ação pensada em relação a isso. Então, isso aqui é uma baita ação que é feita lá no Japão, né, e que pode se estender aqui para nós também. E aí, gente, a grande questão aí da minha palestra é isso, o empreendedorismo. A questão é que nós temos produtores rurais que precisam se ver como empreendedores. E a maioria dos nossos produtores não se vê como empreendedor. Se vê como um produtor rural, como uma extensão da sua propriedade. E não é isso, gente. Para sobreviver, para ganhar dinheiro nos próximos anos, o produtor rural precisa se ver como empreendedor. E aí a definição de empreendedorismo que eu mais gosto, ela vem lá do Sebrae Santa Catarina, que é o seguinte: empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Como é que a gente traz isso, que o produtor mostre que ele está desenvolvendo algo positivo para a sociedade, como, por exemplo, saudabilidade, entregando um produto melhor, um produto de qualidade. Então, isso é super importante. E aí eu faço uma analogia aqui de 3 tipos de produtor. O produtor do passado, produtor operador. Lá em Jaguari era muito comum. Tinha uma família antiga lá que o pessoal contava assim, os fulanos lá enriqueceram trabalhando, trabalhava até de madrugada. Era 2 casais e era de manhã, de tarde, de noite trabalhando, plantando. Eles plantavam, eles colhiam e foram enriquecendo. Chegaram uma idade, né? Muito cansados, com dificuldade. Isso era comum aqui, era comum no passado. Vocês lembram? Vocês devem conhecer pessoas mais velhas que trabalhavam muito. A gente valorizava muito as pessoas que eram operadores. No presente, a gente fala que o produtor tem que ser empreendedor. E no futuro, não vai ser nem o produtor empreendedor. Vamos inverter as palavras. É o empreendedor produtor. Que é aquele cara que às vezes vem de fora, que faz um estudo de mercado e vem investir no agronegócio. Por quê? Porque é um bom negócio. Só que esse cara ele vem com gestão, ele vem com informatização, ele vem com tecnologia. E isso faz a diferença, gente. Isso faz a diferença. Já tem muita gente vindo investir no agro. O que a gente precisa fazer? A gente precisa que o nosso produtor que ficou no passado, esse produtor aqui que ficou na operação, ele se torne empreendedor. Porque senão ele vai sumir. Esse cara aqui não. Esse cara que vai investir no agro, ele vai vir com muito preparo, com muita tecnologia. Como é que esse produtor aqui vai lidar com essas questões climáticas nos próximos anos? Ele precisa fazer investimento, ele precisa de tecnologia, ele precisa se atualizar. Essa é a nossa grande dificuldade, gente. E aí a gente tem aqui, ó, uma analogia aqui, um confronto dos 2 produtores. O produtor que é só operador e o produtor empreendedor. Então, o produtor operador, ele não faz planejamento,
ele não utiliza indicadores, ele decide só pela experiência, ele é resistente à tecnologia, ele investe sem análise, ele resolve os problemas quando eles aparecem, ele enxerga a propriedade como uma lavoura e não como uma empresa, e ele não conhece seu nível de risco. Ao encontro disso, vem o produtor que é empreendedor. Esse cara faz planejamento, ele acompanha indicador, ele busca inovação contínua, ele adota tecnologia, ele antecipa os problemas e ele vê uma empresa, não uma propriedade rural, ele vê uma empresa. Esse é o ponto principal. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como é que se ouvia música em 1880? Só no ao vivo, isso aí. Principalmente como? O que vocês imaginam nesse ao vivo? Violão? Hã? Gaita? É 1880, eu acho que nem tinha gaita ainda. Piano. Principal. Vocês lembram da Casa das Sete Mulheres? Chegaram a ver aquela minissérie? Lembram que tinha uma tia lá do Bento Gonçalves que tocava piano? Lembram disso? Como é que fazia para um piano chegar aqui em Cachoeira do Sul? Navio? Se ele viesse de fora, ele tinha que vir de navio e depois, chegou em Santos, em São Paulo, como é que vem? Trem? Carreta? Em algum momento esse piano vai ter que embarcar numa carreta, né? Pois é. Olha só que dificuldade para um piano chegar aqui. E não era um piano modulado como nós temos hoje. Tá? Aí, gente, surgiu, depois de 1880, surgiram vitrolas e rádios. Quando surgiu os primeiros rádios, a música era péssima. Era um chiado só, os primeiros rádios eram ruins. E aí o que a indústria do piano disse em relação a esses rádios? Não vai dar certo. Como é que uma caixa que fala, que é uma chiadeira só, vai ser melhor que a música de um piano tocado ao vivo? É impossível que isso dê certo. Foi isso que a indústria do piano disse. O que aconteceu, gente? Quem é que tem um piano em casa hoje aqui? Tu tens? Olha só, tem um piano em casa, muito bem. E quem é que tem rádio em casa ainda hoje? Ou ainda a gente tem o rádio, né? O rádio também está ultrapassado agora. Mas, gente, o que aconteceu? O rádio tomou a indústria do piano da música ao vivo porque ele era duas coisas. Esse rádio, ele era duas coisas em relação ao piano. Ele não tinha o som melhor do que um piano tocado ao vivo. Mas ele era muito mais barato e conveniente. Um rádio ficou mais acessível para as pessoas e ele era mais conveniente. Era mais fácil de chegar um rádio na minha casa. Um rádio eu consigo transportar. E eu não fico refém das músicas que a tia fulana sabe tocar. Né? Toca as 10 músicas, depois repete todas elas. Não, o rádio me entregava muito mais músicas. É a mesma lógica aqui, ó. Vocês sabiam que ainda tem DVD para vender? Ainda tem DVD para vender hoje na internet. Só que olha só o DVD da Marília Mendonça. R$ 49,00, 17 músicas. E olha aqui hoje no Spotify. O Spotify, R$ 21,90 para 50 milhões de músicas. Quanto custa a música aqui no Spotify e quanto custa a música do DVD da Marília Mendonça? Isso quer dizer o quê, gente? Isso é a definição de inovação. Essas duas palavras definem inovação. Inovação é uma solução muito mais barata e conveniente. Tudo que for mais barato e conveniente, toda solução que for mais barata e conveniente, ela é imparável. Ninguém consegue parar, certo? Então, se eu tiver uma máquina que vai substituir de forma mais barata ou me entregar mais produtividade, e ela vai ser mais conveniente, por quê? Porque administrar pessoas não é fácil. Às vezes, colocar uma máquina para trabalhar é muito mais conveniente do que administrar várias pessoas. Isso domina o mercado e isso se torna imparável. Essa é a definição
de inovação, uma solução mais barata e mais conveniente, como o rádio foi em relação ao piano. Gente, aqui eu tenho duas figuras, tá? A primeira é uma foto de um bar, de uma mercearia antiga, um armazém, melhor ainda, de um armazém. Isso aqui é uma loja de varejo normal de um shopping. Pessoal, vocês acham que esse cara aqui precisava fazer gestão? O cara dono de um armazém antigo assim, ele precisava fazer gestão? Esse cara não precisava fazer gestão. Porque esse cara aqui, imagina que ele vendesse, sei lá, fogão a lenha. Ele comprava um fogão a lenha por R$100, ele podia vender por R$900. Ele não tinha concorrência com a internet. Ele vendia, talvez era o único de uma cidade que vendia fogão a lenha. Então a margem dele era muito grande. Imagina, ele vendia 900, ele comprava 100 e vendia 900. Sobrava quanto? 800. Esse cara daqui hoje, a margem dele é muito pequena. Se ele não fizer gestão, ele quebra. É mais ou menos essa lógica aqui, ó. O custo desse cara aqui, R$100. O preço de venda, 900. Sobrava uma margem de 88%. Esse aqui, ó, ele compra por 100, ele tem que vender a 170 hoje pela concorrência. A margem dele é 41%, menos da metade do primeiro. Então, se esse cara errar, ele está lascado. Esse cara aqui podia errar um monte, que tinha margem para pagar o erro dele. E isso é o que está acontecendo com o produtor hoje. A margem do produtor, ela é pequena, porque eu mostrei para vocês que crises climáticas, várias crises vão continuar acontecendo. Se esse cara tiver um problema num ano, numa safra, um problema climático, no segundo ano ele não teve um problema climático, mas ele não fez a melhor gestão, ele errou na parte que dependia dele. Bom, pode ser que em 5 anos ele não consiga sobreviver. Por quê? Porque num ano o problema foi o tempo. No segundo ano ele não podia errar ou deveria produzir mais, ter mais retorno do que ele teve. E isso é gestão, gente. Olha só. Pessoal, isso é uma analogia que eu faço. Um cliente meu de Porto Alegre, a gente fez um levantamento de tudo o que ele tem no restaurante dele. Tudo que ele tem no restaurante dele em Porto Alegre se soma a 480 mil. E esse aqui eu fiz uma análise de um produtor que eu atendi em Cacequi. Cacequi não é tão longe daqui, né? Em direção a São Francisco de Assis, lá. Algum de vocês já conheceu casa de chão batido? Conheceram casa de chão batido? Eu conheci pela primeira vez uma casa de chão batido quando eu fui prestar consultoria para um produtor de ovinos de Cacequi. Gente, esse produtor ele tinha mais de 20 hectares. Hectares, um solo, uma terra maravilhosa. E ele morava numa casa de chão batido. Isso me chamou muita atenção, porque ali a gente fez algumas análises financeiras e ele vivia com muito pouco. E eu falei para ele, olha, o senhor tem que investir no senhor, o senhor tem que investir até na sua produção, viver com mais conforto. Eu quis trazer, né, um pouco de... Eu quis sugerir que ele vivesse melhor, não pelo chão batido, não pela casa, mas eu percebi que ele tinha bastante disponibilidade financeira para poder investir na própria propriedade dele. E aí eu fui fazer uma análise, porque isso aconteceu numa semana próxima, né? Esse produtor aqui, os 20 hectares deles, valiam 800 mil. Esse cara aqui lá de Porto Alegre, um restaurante famoso, tudo que ele tem dentro do restaurante vale 480 mil. Quem vocês acham que tem gestão e vive melhor? Esse aqui, né, gente? Por que isso, gente? Por que o produtor rural, ele não percebe que ele é um empresário? Ele está em cima de um patrimônio muito maior, gente. É o dobro do patrimônio dele. E ele não se considera um empresário? Como assim?
Tem produtores que têm milhões nas mãos e eles não percebem que eles são empresários e que eles precisam fazer gestão. Isso, gente, é muito complexo. Isso é o que a gente vem lutando ao longo dos anos, porque é uma questão cultural. E aí o nosso produtor rural, ele perde tempo, muitas vezes se queixando das dificuldades, preocupado com o tempo. Gente, a gente consegue mudar o tempo. Se vier o El Niño que o pessoal estava falando, a gente vai conseguir atacar? Ninguém vai conseguir atacar o El Niño se vier, gente. Se terminar com as plantações, a gente não tem poder sobre isso. Preocupado com a opinião do vizinho. Gente, na minha vida eu já atendi mais de 1.000 produtores rurais. Mais de 1.000 produtores rurais. E esses pontos são... Isso me deixava um pouco inquieto. Com problemas fáceis de resolver às vezes, né? Preocupado com o preço e com o governo. Só que todas essas variáveis aqui, por que eu estou trazendo essas variáveis? Porque elas não estão nas mãos do produtor. O produtor pode ficar preocupado, mas ele não consegue resolver isso aqui. O que o produtor consegue resolver? O que está na mão dele? O tempo não está, o clima não está. Então, isso aqui o produtor não consegue resolver. São variáveis que ele não controla. Ele pode ficar brabo, ele pode xingar, ele pode esbravejar, mas ele não tem poder sobre isso aqui. E aqui são variáveis que ele controla. Só que essas, olha que engraçado, essas que ele controla, ele deixa de lado. As que estão na mão dele, ele não faz muitas vezes, que é a gestão, que são os cálculos, que é a previsão. Aqui tem muita propriedade de arroz, né? Como é que tu vai trabalhar arroz sem fazer uma previsão de 3 a 5 anos? Não dá. Com problemas climáticos que nós temos aqui, ou tu tem tecnologia, ou tu tem previsão, planejamento. Tu trabalha com fluxo de caixa de longo, médio e longo prazo. Senão não dá certo, gente. Tá? Então, aqui só faço uma analogia entre risco e retorno, né? Que quanto mais a atividade de maior risco, ela tem que te dar um retorno melhor. E quando a gente trabalha com atividade de maior risco, a gente tem que pensar em retorno de longo prazo. Né? Por exemplo, aluguel de imóveis. As pessoas não vão ficar ricas com aluguel de imóveis, não podem esperar que o aluguel de imóvel vai ter uma rentabilidade tão grande. Por quê? Tem baixo risco. Agora, soja, arroz, é para ter uma boa rentabilidade. Só que tem muito risco. E se tem muito risco, consequentemente, eu preciso de gestão. Eu preciso de controles. E planejamento é indispensável. Esse cara aqui, ó, do aluguel de imóveis, ele não precisa fazer planejamento. Vai entrar aquele valor durante o ano, ele vai se incomodar, sei lá, vai ter um inquilino ali, vai fazer uma reforma e tá tudo certo. Aquele cara lá não. Ele obrigatoriamente tem que fazer planejamento. Resumindo, pessoal, qual é a solução do produtor rural que trabalha com risco? Aquelas crises todas, e se elas acontecerem? Qual é a única solução que esse produtor tem? Esses 2 pontos aqui. Tecnologia, conhecimento, investir em tecnologia, porque pessoas para trabalhar com certeza vai ser cada vez mais difícil. E segundo ponto, planejamento e gestão. Tem que ter planejamento de médio e longo prazo. Senão, não vai driblar as crises que nós vamos vivenciar. E por que o produtor rural não faz gestão? Bom, eu trago uma linha aqui. Primeiro, que às vezes ele não percebe a importância de se fazer gestão. O produtor rural não toma essa ciência da importância. Segundo, que ele não prioriza. Falta prioridade. Tempo a gente tem. A questão é a prioridade. A gente não tem tempo para tudo. A gente tem tempo porque a gente prioriza. Então, prioridade. Terceiro é falta de conhecimento. A gente está vendo aqui, ó. Pouquíssimos produtores rurais hoje têm ciência de ir em busca de conhecimento. Então a gente tem um grave problema aqui que o produtor rural ele não busca conhecimento. Às vezes ele não quer entrar na inteligência artificial, ele não quer evoluir em questão de tecnologia, informatização. Constância. Não adianta começar e não acabar, que daí vem o último ponto. Acabativa é um dos grandes problemas, não só do produtor rural, mas do empresário brasileiro. A falta de acabativa. O que é acabativa? Iniciar,
ter a constância e acabar. Para nós irmos para o fim aqui, vamos ver quem é que me ajuda. Quem é que conhece... Que raça são essas ovelhas? Alguém entende de ovelha aqui? Alguém chuta? Ninguém entende de ovelha aqui? É o quê? Aí, acertou. E essa outra aqui? Lacone, muito bem. Isso aí. É isso aí. Poucas pessoas acertam, tá? Que geralmente as pessoas não conhecem ovelha com ubre daquele jeito ali, né? É diferente, né? Não é da nossa realidade. Mas a pergunta para vocês é isso. Por que a gente tem poucas ovelhas Lacone, por exemplo? Por que a gente tem tantas plantações atípicas? Aqui em Cachoeira o pessoal foi bem precursor quanto aos nozes, né? Mas tinha regiões do estado que o pessoal começava a plantar nozes e o pessoal dizia, não, esse cara é louco. Esse cara saiu aqui do básico e é louco. Por que a gente vê ainda poucas desses tipos de produtos? O que vocês acham? Cultura? Cultural? Pouquíssimo mercado, legal. Pouquíssimo mercado, cultural. Gente, na verdade, tem uma regrinha básica para os negócios. Vem da teoria Vril, mas eu vou simplificá-la aqui para vocês. Primeiro, a margem de um produto, ela é maior, ou tu consegue ter domínio sobre o preço dela quando tem maior valor para o público. Por isso que eu falei de tendências. O que são tendências geralmente tendem a ter maior valor para o público nos próximos anos. Segundo ponto, mais difícil de fazer, copiar. Tudo que é mais difícil de copiar, dá mais dinheiro. Se for muito fácil de copiar, todo mundo sabe fazer. Terceiro ponto, mais raro. Quanto mais raro for um produto, uma solução, tende a ter uma margem maior. Quanto vocês acham que custa o quilo do queijo de ovelha? Alguém chutaria? 60 a 100 reais. Vou contar uma historinha rápido. Fomos a São Paulo, próximos a Oscar Freire, uma das ruas mais tops de São Paulo, levar um grupo. Tá? Chegamos na Pirineus, uma charcutaria. Aí, né, o nosso povo gaúcho muito delicado, né? Nós somos muito delicados, né, gente? Chegou os meus empresários lá, uma deu um grito assim: "Meu Deus, olha aqui! Olha o preço desse queijo de ovelha aqui! Que roubo! 369", ela gritou para outra. Aí a dona da empresa que estava nos recebendo disse assim: "Ô gaúchos, esse queijo de ovelha aí é lá do Rio Grande do Sul, é lá da terra de vocês." Era de Santana do Livramento, o queijo de ovelha, tá? O cara produz em Santana do Livramento. Olha o que ele está fazendo. Ele pega as ovelhas, ele dá as ovelhas para o produtor, para que ele produza o leite para ele. Ele faz o queijo e vende para São Paulo. E em São Paulo está sendo vendido a esse preço, gente. Esse cara está ganhando dinheiro. Tá? Adivinhem. De onde vocês acham que é esse... De onde que ele é natural, esse cara? Boa, gostei. Não, ele é um francês, infelizmente. É um francês que foi investir em Santana do Livramento, que aí entra o que a nossa amiga falou: cultura, cultural, conhecimento. Olha que triste. Por que não é o povo gaúcho que está produzindo isso? Não tem que vir um cara lá da França para valorizar o nosso terroir, o nosso solo, fazer um queijo de ovelha e vender para São Paulo a esse preço. E o pior é que a esposa dele é do Rio de Janeiro, não é gaúcha também. Então, gente, tudo que é mais fácil tende a ser menos lucrativo. Tudo que tem um risco menor tende a ser menos lucrativo. Geralmente o que é difícil não dá certo na primeira tentativa. Eu estou dizendo para vocês que turismo rural tem alta. Querem fazer turismo rural em Cachoeira? Não vai ser fácil. Não vai ser simples de fazer. Mas vai ter uma margem boa.
Tudo que é novo tende a ser mais difícil e demorado para implantar. É mais difícil vocês implantarem o queijo de ovelha em Cachoeira do Sul ou vender isso para lá. Vai demorar mais para vocês dominarem esse mercado, certo? Do que arroz, por exemplo. Por quê? Porque arroz já tem um ecossistema pronto. Se eu começar a plantar arroz em Cachoeira, vai ser fácil. Por quê? Já deve ter maquinário até usado para vender. O pessoal domina essa técnica, diferentemente de outras possibilidades. Aqui está o videozinho, vou passar rapidinho, dá o play para nós aí, DJ. Esse é o terroir da vigia, ó, gente. Volta. Aqui, que nos alimenta é sonho, solo e tempo. No terroir da vigia, nós produzimos queijos autorais de leite de ovelha e vinhos naturais que expressam o terroir e a cultura locais. O terroir da vigia nasceu de um sonho, uma lembrança de minha avó, que me falava que um dia bem trabalhado dava um sonho certo, e que uma vida bem rendida dava uma morte feliz. Podemos dormir mal, mas vamos tudo morrer. E a ideia é produzir algumas coisas com base simples, produzir um pequeno coin de France aqui no Brasil, com a mentalidade francesa, valorizando o terroir do Brasil. Alimentos simples de qualidade, vinho e queijos. Porque aqui no Brasil tem uma riqueza enorme e tem muitas coisas que dá para levantar, abandeirar com qualidade. O projeto, o solo e o tempo é daqui, e a sustentabilidade é que nos alimenta e que nos motiva. Nós valorizamos o bioma Pampa e a campanha gaúcha através da tradição, sim, da valorização do trabalho manual, do fazer manual, do ingrediente, da matéria-prima, mas também trazendo a inovação. Então, experimentando modos novos de fazer para valorizar o que é nosso, o que é local. Cada queijo e cada vinho que a gente produz conta uma história, é uma homenagem e é uma experiência única. Pessoal, essa empresa aqui, ela tá no guia dos 50 alimentos diferenciados do Rio Grande do Sul. E tem alguém de Cachoeira? Sim. Temos aqui o Cordeiro Santa Carolina, que está nesse mesmo guia dos 50 alimentos diferenciados do Rio Grande do Sul. Então, legal, né? Porque a cidade também está bem representada, assim como o terroir da vigia aqui. Mas o terroir da vigia, o que eu quero trazer para vocês é isso. O cara teve que vir da França para empreender, para valorizar o nosso terroir gaúcho. Isso é um pouco triste, né? Se a gente for olhar em termos de empreendedorismo. Tá, esse aqui eu nem vou, estamos com o tempo estourado, tá? Esse seria um outro case, depois eu mando a apresentação para vocês, quem tiver interesse, que é um storytelling muito legal da Nato Mato, que faz um doce de leite de búfala e que está vendendo no Brasil inteiro. Eles são de Minas Gerais e ele conseguiu criar um produto diferenciado atrelado à saudabilidade também, gente, tá? E aí, então, a minha finalização... Opa, gente, bati aqui sem querer. A minha finalização para vocês é que que vocês precisam para ganhar dinheiro no agronegócio nos próximos anos. Eu trago aqui 7 passos práticos para vocês saírem já daqui e pensarem como fazer dinheiro no agronegócio nos próximos anos. Primeiro, tá? O primeiro é a mentalidade. Gente, propósito, disciplina. Se vocês não acreditarem no terroir, se vocês não acreditarem no agro, se vocês não buscarem conhecimento, tá? Esses 2 pontos são fundamentais. O primeiro é ter a mentalidade do empreendedor. Não adianta, lembra que eu comecei falando? Não adianta ter um campo bueníssimo, como a gente fala lá em Jaguari, ter um solo fértil e colocar um produtor rural que não é empreendedor, que não faz gestão. Ele vai errar, vai dar ruim. Precisa ter mentalidade de empreendedor. Segundo ponto, conhecimento, buscar conhecimento. Nosso produtor não tem essa busca por conhecimento. Terceiro ponto, planejamento. Se vocês conhecem, se vocês estão ligados, principalmente a arroz, a soja, a commodity, pessoal, sem planejamento, com essas crises que nós vamos viver, não vai dar certo.
precisa ter planejamento de 3 a 5 anos no mínimo. Porque um ano vai dar problema. Se não tiver o El Niño esse ano, ano que vem vai ter algum problema climático. Então, se esse cara não se planejar o fluxo de caixa dele para 5 anos, ele não vai sobreviver. Terceiro ponto, ação. Tomar atitude, sair da zona de conforto, fazer. Se vocês que estão me ouvindo tiveram ideias de turismo rural, de trabalhar saudabilidade, wellness, vão para cima, gente. Comecem a fazer, comecem a procurar, pesquisar. O agro é o futuro. Gestão, indicador, finanças, isso é base, isso é básico para o empreendedor do futuro. E do futuro não, gente, do presente, né? Do presente e futuro. Sexto ponto, relacionamento. Como é que vocês acham que esse cara está vendendo lá em São Paulo? Relacionamento, cooperação, isso tudo é importante. O apoio da cidade, se criar um ecossistema entre produtores, isso é muito importante. E por último, a persistência. Como eu falei para vocês, o que é diferenciado, o que é difícil, não vai dar certo na primeira vez. Precisa de mais trabalho. Tá, gente? Então, o sucesso ele não acontece por acaso. Acontece por escolha, atitude e consistência. Pessoal, com essa frase eu deixo meus desejos de que Cachoeira tenha cada vez aí mais destaques, assim como Cordeiro Santa Carolina, né? Tenha cada vez mais destaque no agronegócio e que os nossos produtores eles comecem, se aprimorem aí para suportar as crises que nós viveremos aí nos próximos anos, gente. Obrigado por vocês, uma plateia seleta, distinta. O penúltimo aqui, claro. Deixa. Conseguiu ler? Senão eu posso repetir. Mentalidade, conhecimento, planejamento, ação, gestão, relacionamento e persistência. Obrigado, pessoal.